A partir de segunda-feira, a empresa Estapar volta a fazer a cobrança do estacionamento rotativo em Taubaté. A operação da Zona Azul estava suspensa desde o dia 20 de março por conta da pandemia do coronavírus. A empresa orienta como medida de segurança que os usuários utilizem o aplicativo no celular para fazer o pagamento pelo uso das vagas. Medidas de higiene serão adotadas pelos agentes e também nos parquímetros, que serão higienizados 4 vezes ao dia. E também, a partir de segundo, o transporte público de Taubaté vai receber um reforço de 50% da frota para comportar um maior fluxo de passageiros em função do retorno gradual das atividades econômicas. Durante a quarentena, a ABC Transportes registrou uma queda de 80% no número de passageiros e, por isso, o serviço passou a operar apenas com 30% de sua capacidade. A empresa vai continuar com todas as medidas de proteção, com lotação máxima de bancos, sem passageiros em pé, uso obrigatório de máscaras dos usuários e motoristas. Além da desinfecção das áreas de toque, também serão disponibilizados álcool em gel nos veículos. Os novos horários dos ônibus podem ser conferidos no site cartãorapido-taubaté-sem-acento.com.br. São José dos Campos confirmou mais uma morte por Covid-19 neste sábado, de uma mulher de 75 anos com histórico de doença pré-existente e que estava internada em um hospital privado. Com isso, sobe para 37 o número de mortes confirmadas por coronavírus na cidade, que contabiliza 866 casos da doença. Neste domingo, dia 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. E este ano, a campanha alerta para o fato de que os fumantes têm mais chances de desenvolver problemas graves quando contraem o coronavírus. E sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Bruno Augusto Alcova, que é presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Regional do Vale do Paraíba, que está conectado via Skype com a gente. Olá, doutor Bruno, muito boa noite, obrigada pela participação. Bom, eu começo já perguntando, né, que o cigarro já é responsável aí pela incidência de várias doenças, né? Em tempos aí de coronavírus, os fumantes se tornam um grupo de risco também, né? Com certeza. O cigarro, ele é a principal causa de morte evitável, né? E quando nós falamos no contexto da infecção pelo coronavírus, nós temos um dado da nossa Sociedade de Cardiologia que o fumante que contrai o coronavírus, ele tem 14 vezes mais chance de morrer, de evoluir para um quadro grave e falecer. E isso acontece porque o pulmão do fumante, ele é cronicamente já inflamado. E a imunidade desse paciente, ele já fica comprometida, né? E o vírus, ele causa uma inflamação aguda no pulmão. Então, no paciente fumante, ele tem um problema já de imunidade, ele não consegue responder rapidamente a essa inflamação, a essa infecção, e acaba evoluindo para quadros inflamatórios mais graves. O Brasil é um país que vem reduzindo aí o número de fumantes, né? O índice de fumantes vem reduzindo ao longo dos anos. Ou seja, agora nesse período de pandemia, onde a gente percebe aí que as pessoas precisam redobrar mesmo os cuidados com a saúde, um bom momento, então, para quem ainda não conseguiu aí largar esse vício, poder dar esse primeiro passo, né? Com certeza. A gente percebeu desde 2006 para cá uma redução de 38%. No número de tabagistas. Mas isso se concentrou nos extremos, abaixo de 25 anos e acima de 65. Quando nós analisamos o meio, que é a parte produtiva, ainda nós temos ainda uma incidência alta de tabagismo. Então, assim, é um momento ótimo para parar de fumar, tem tratamento e os benefícios de parar de fumar, eles não ocorrem tão lentamente assim, não. Sim. Depois de 20 minutos, por exemplo, o paciente já reduz pressão, reduz frequência cardíaca. Depois de 72 horas o pulmão já passa a oxigenar já melhor. E uma coisa que é impressionante, depois de 1 ano que o paciente para de fumar, ele já tem uma redução de 50% na incidência de infarto. Depois de 5 anos é como se ele tivesse um risco normal, como se nunca tivesse fumado. Então, assim, é um ótimo momento. Dentro desse contexto do coronavírus, você parando de fumar, você vai ter uma proteção, porque a doença, ela pega o pulmão e pega o pulmão de uma maneira muito agressiva. Então, sim, tem tratamento e deve ser feito. Ou seja, são exemplos aí, a pessoa que está na dúvida, que não está conseguindo, é buscar inspiração aí com alguém que conseguiu se livrar do vício para mostrar todos esses benefícios, né, que realmente vale a pena.
Vale muito a pena e como eu falei, né, o tabagismo nós tratamos como uma doença como diabetes, como hipertensão, como qualquer outra doença pulmonar. Tem tratamento, o tratamento medicamentoso, psicoterápico, a atividade física, uma boa alimentação, ou seja, uma vida saudável vai ajudar também esse paciente a parar de fumar. E qual o caminho, doutor, para quem está aí pensando em largar de fumar para poder ter bom êxito aí nessa conquista? Olha, procurar o seu médico, né? Porque, como eu falei, tem tratamento. O Brasil disponibiliza o tratamento pelo sistema público de saúde. O Brasil tem esse é muito bom, né? Nós temos campanhas também, começaram desde lá de trás, campanhas na mídia. Então, o Brasil ele é reconhecido como um país que luta contra o tabagismo. Então, procurar o seu médico, procurar apoio também psicoterápico pode ajudar. E, sim, atividade física, nutricional, procurar uma nutricionista para orientar a questão da alimentação. Então, assim, é um tratamento médico, isso tem que ficar claro para os pacientes, tá? Ótimas dicas. Doutor Bruno, gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no Band Cidade. Ótimo sábado, boa noite. Muito obrigado, boa noite. No Plano São Paulo, que autoriza a flexibilização da quarentena a partir do dia 1º de junho, na fase 2, onde está inserida a região do Vale do Paraíba, a reabertura das academias ainda não está permitida. Mas isso não inibe a prática das atividades físicas, que inclusive é recomendada para preservar a saúde. Mas quem realiza exercícios ao ar livre na rua também deve respeitar a recomendação do uso de máscara. Apesar do desconforto, os médicos reforçam a importância do acessório para evitar o contágio do coronavírus. Muita gente que tem o hábito de praticar atividade física não deixou a rotina de exercícios de lado por causa da pandemia. A diferença é que a máscara passou a ser a companheira fiel para os treinos ao ar livre, já que o uso do item é obrigatório em espaços públicos. Nas ruas, a maioria das pessoas respeita essa determinação, mas ainda tem gente que fica na dúvida sobre a combinação do uso de máscara com atividade física. Porque eu não consigo respirar, entendeu? Me dá pânico, entendeu? Sabe que você dá aquele pânico que parece que você vai ficar sem respirar e você não respira? Então dá pânico. Eu acredito que muita gente. Tem gente que adapta ou faz, que nem a minha menina. Ela é dentista, ela fica o dia todo, se deixar o dia todo mesmo. Mas eu não. Então eu acredito que muita gente é assim. Este pneumologista explica que a ideia do uso da máscara é diminuir a transmissão, que também pode acontecer em espaços abertos. Uma pessoa sem máscara, se ela está fazendo uma atividade física e tem contato com uma outra pessoa, ou no mesmo sentido ou sentido contrário, uma respiração mais forte, uma tosse ou um espirro consegue chegar até a outra pessoa até 2 metros de distância. Então, o uso da máscara na atividade física, ela é protetiva. O problema é se adaptar a esse novo acessório indispensável. Seja na caminhada, corrida ou no ciclismo, o desconforto faz parte. É questão de costume, né? Eu só acho que é um pouco, vamos dizer, desconfortável para correr. Correr realmente é difícil. Eu moro aqui no Esplanada, quando eu subo aqui a Paulista, eu tenho que tirar, pelo menos o nariz eu tenho que deixar descoberto, porque realmente é difícil, né? Como a minha caminhada é longa, então ela embaça um pouco. Mas como eu tô com outro tipo de máscara, ela melhora um pouco, porque a de pano não dá. Fica embaçando toda hora e não tem condições. Embaçando óculos. Isso, embaçando óculos. Mas depois que eu acostumei com a máscara, aí foi fácil. Para os treinos com máscara não serem tão desconfortáveis, o ideal é escolher o tipo certo. As mais adequadas são as cirúrgicas ou as de tecido, como essa aqui que eu estou usando, que permitem uma maior entrada de ar. A Simone pratica mountain bike há 14 anos, mas agora tem usado a bicicleta apenas para se deslocar até lugares como o supermercado, por exemplo. A máscara que ela se adaptou melhor para pedalar foi a de tecido, com camada dupla. Só com a máscara, independente de qualquer coisa, né? Se for de carro, de bicicleta, a pé, enfim.
Acho que nesse momento é importante, né, a gente olhar para o coletivo, né? O pneumologista diz que a máscara N95, que tem 7 camadas de TNT, deve ser evitada para a prática de atividade física por vedar mais o ar. Ele ainda recomenda que a pessoa sempre esteja com uma reserva, caso transpire muito. Seja de pano ou seja TNT, ela tem que, quando ela sair para atividade física, eu acho que ela tem que levar de 1 a 2 unidades embaladas, né, dentro de um saquinho plástico. Se precisar, sentiu que está muito úmida, tem que trocar. No próximo bloco do Band Cidade, Números da Esperança, a região tem cerca de 1.200 pacientes recuperados da Covid-19. A cada alta do hospital, a festa de familiares e também de quem trabalha na linha de frente nos hospitais. Agora a hora certa para você, 7h11.